Olá, 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 tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem ainda. Continuamos nessa onda de videoaulas, aulas online, quarentena. Tá gostoso pra vocês? Tá chato pra caramba, né? Sinto falta de vocês, sinto bastante falta de vocês. Vamos lá, vamos continuar então. Então nós fizemos duas aulas. Então a primeira aula sobre sinais de funções, na verdade já fizemos um monte de aula, né? Mas dessas aulas que estamos aqui no LIA, né? Então já fizemos uma aula sobre sinais de funções, fizemos uma aula sobre funções injetoras, sobrejetoras, bijetoras e funções inversas, funções invertíveis. E agora nós vamos falar sobre funções exponenciais e logarítmicas, tá? Por que eu precisei esperar a parte de funções inversas? Porque o logaritmo é inverso da função exponencial. Bom, então vamos começar com funções exponenciais. Funções exponenciais estão bem na moda, tá? Funções exponenciais, vocês devem estar chovendo função exponencial aí no celular de vocês, porque função exponencial é uma das funções pelo qual um vírus se alastra. Tá? Então, o vírus se alastra de acordo com aproximadamente uma função exponencial. Nem sempre é exponencial, porque se ela fosse sempre exponencial, a população do planeta inteiro estaria contaminada com o vírus. Então, num determinado período de contágio, ela sobe que nem uma exponencial. Depois, ela se comporta como outros tipos de funções. Tá? Mas vamos lá, vamos entender o que são essas funções exponenciais. Então, uma função exponencial é uma função da seguinte forma: seja A diferente de 1 e A maior que 0. Uma função da forma f de x igual a elevado a x é dita função exponencial. Tá certo? Pessoal, olha só que interessante. Por que o a tem que ser diferente de 1? O caso do a diferente de 1 ele não é tão interessante. Porque se a for 1, f, eu vou escrever aqui para vocês entenderem meu raciocínio, mas depois eu vou apagar, tá? Então, se a fosse 1, f de 1 elevado a x dá 1. Seria uma reta, é uma reta constante. Igual 1. Tá? Então ela não tem caráter exponencial. Agora, por que ele tem que ser positivo? Porque, olha só, pega esse número, menos 2 elevado ao quadrado. Professor, menos 2 elevado ao quadrado é 4. Perfeito, maravilha, está certo. Menos 2 elevado ao cubo. Quanto que dá menos 2 elevado ao cubo? Menos 2 elevado ao cubo dá menos 8. Por quê? Eu estou levando a potência ímpar, né? E menos 2 elevado à quarta dá 16. Porque é potência par. E potência par dá positivo. Potência ímpar dá negativo. Legal. E menos 2... Agora essa pergunta aqui, ó. Menos 2 elevado a 2,15. E aí, 2,15 é par ou é ímpar? É negativo ou é positivo? E isso aqui dá um puta de um problema, tá? Então, o gráfico fica horrível para definir. Então, você tem problema para calcular esse tipo de função. Não fica algo legal. Fica muito complexo, muito complicado, tá? Para calcular esse tipo de coisa. Então, eu tiro o caso negativo. Eu só trabalho com casos positivos, porque você não tem esse problema da oscilação de sinal. Quer dizer, se eu ando um pouquinho, né, o 2 é positivo, aí quer dizer que o 2,1 ele é positivo ou negativo. Fica complicado de calcular isso, tá? Então, eu retiro o caso negativo, fico só com o positivo. Tá? Então, essa é uma das motivações pelo qual a base tem que ser
positiva diferente de 1. Tá? Então eu tenho uma função exponencial. Agora, uma função exponencial, ela tem dois subcasos, o caso crescente e o caso decrescente. Função exponencial crescente. Se A for maior do que 1, se A é maior do que 1, então f de x igual a elevado a x é uma função já definimos isso em sala de aula, é uma função estritamente crescente. Tá? Se ela é maior do que 1, ela é estritamente crescente. Se... Deixa eu colocar o gráfico dela aqui. Eu vou colocar o gráfico já. Vou colocar a definição da crescente e decrescente, depois eu coloco mesmo os gráficos. Tá? Se A está entre 0 e 1, tá? Não pode ser menor que 0, não pode ser igual a 1. Então ela tem que estar entre 0 e 1. Então, f de x igual a elevado a x é estritamente decrescente. Certo? Vamos colocar os gráficos delas. Vamos colocar o gráfico de 2 elevado a x. Ela fica assim, ó. Toda função exponencial no zero ela bate no 1, porque sempre a elevado a zero dá 1. Aqui, ó. Ela sempre passa pelo 1. Ela faz esse tipo de... Eu coloquei o ponto primeiro que eu desenhei, né? Lembre-se do truque, pessoal. Primeiro desenha, depois coloca os pontos. É sempre melhor. Que eu sempre engasgo nisso. Olha só. Então, no zero, ela bate no 1. Tá? Isso é uma função exponencial de base maior do que 1. Tá, eu coloquei 2 elevado a x, mas na verdade 2 elevado a x, pode ser qualquer número a elevado a x com a maior que 0. Tá? Então esse é o gráfico típico de a maior do que 0. Só que nesse caso, quando aqui dá 1, ela vai dar 2. Quando aqui dá 2, ela dá 4. Quando aqui dá 3, ela bate em 8. A cada unidade ela duplica. Vou pegar isso aqui, ó, f de x igual a 1/3 elevado a x. Tá, isso é um gráfico típico de a entre 0 e 1. Vai ficar assim, ó. Então aqui no 0 bate no 1. Tá? E é um gráfico típico de A menor do que 1. Quando a gente fala exponencial de base menor do que 1, você nem pensa no negativo. Eu nem falei negativo, tá? Ah, pessoal, a base é menor do que 1. O professor pode ser menos 1. Opa, é menor do que 1, mas não pode ser negativo. Tá? E quando eu falo menor do que 1, eu estou querendo dizer entre 0 e 1.
Eu nem estou considerando os negativos. Então, esse é um tipo de gráfico base maior do que zero. Maior do que zero não, maior do que 1, né? Desculpa, gente. Todos eles são maiores do que 1, né? Então, isso aqui é maior do que 1, isso aqui é entre 0 e 1. Certo? E se fosse, em vez de 2 elevado a x, se fosse 3 elevado a x? Então, quanto maior o gráfico do A, de forma geral, quanto maior o valor do A, para A maior do que 1, você vai ter essa situação, ó. Tá? Tá? Então, você pega um A1, A2, A3, sendo que o A1 é o menorzinho, o A2 é do meio e o A3 é o maior, tá? Então, esse daqui seria o A1 elevado a x, A2 elevado a x, A3 elevado a x. Conforme eu aumento o valor da base, o que acontece? Eu aumento a inclinação, tá? Só que essa inclinação, quando ela fica na parte negativa, ela meio que inverte. Tá? O primeiro ele é menos inclinado para frente, só que para trás do negativo ele fica menor com uma velocidade menor, tá? E fica maior com uma velocidade menor. Tá? Então a velocidade de crescimento e decrescimento dele do A1 é menor. Tá? Então fica assim, conforme você aumenta a base, né, mais inclinada fica essa curva. Tá? Tanto para frente, né, tanto para a direita do eixo Y, quanto para a esquerda do eixo Y. X, f de x. Tá? Então essas são funções exponenciais, não tem segredo. Importante, pessoal, funções exponenciais, eu coloquei aqui, ó, elas são estritamente crescente, estritamente decrescente, né, quando você trabalha com a mesma base, tá? Significa que se você compara elementos de duas bases iguais, olha só, vou colocar um asterisco aqui, ó. Estritamente crescente, estritamente decrescente. Vou voltar a falar sobre esse assunto. Tá? Então, como, né, já definimos em sala, f é monótona. Então, funções exponenciais são monótonas. Ou seja, sempre fazem a mesma coisa, ela sempre cresce ou sempre decresce. Significa que para A maior do que 1, ela é crescente, f de x igual a elevado a x é crescente. Tá? Já sabíamos disso. Ok? Então, significa que A elevado a, vou chamar de outra função, tá? A elevado a g de x menor que A elevado a h de x, isso implica que g de x é menor que h de x, tá? Então, se você está comparando em parte, você está pensando em inequações de bases iguais, se a base é igual, né, no caso de potência maior do que 1, base maior do que 1, então, se você tem essa desigualdade, a elevado a g de x menor que a elevado a h de x, significa que a parte de cima mantém a desigualdade. E analogamente para
para o caso menor, né? Por A menor do que 1, entre 0 e 1. Tá? Para A entre 0 e 1, então A elevado a g de x menor que A elevado a h de x, segue que g de x muda a desigualdade maior do que h de x. Tá? A entre 0 e 1, porque você inverte o sentido dela. Perfeito. Então, isso é função exponencial. Vamos falar sobre logaritmos. E essa aula eu prometo ser um pouco mais curta. É porque eu já tenho os elementos que eu preciso, né? É natural que seja um pouquinho mais curta. Então, olha só, vamos lá para logs. Logaritmo. Então, um logaritmo é definido como sejam A, B e C tais que A elevado a B igual a C, tais que A elevado a B igual a C, definimos como log, né, ou logaritmo o número tal que o número B tal que log de C na base A é igual a B. Ou seja, para você lembrar de log, lembra disso, ó. Lembra dessa setinha. Esse elevado a esse, A elevado a B, igual a C. Ou seja, se A e C forem números positivos, ou seja, sendo A e C números maiores do que zero, números positivos, com A diferente de 1. Pessoal, por que A diferente de 1? Lembra de função exponencial que não pode ser 1? Tá? É por isso que a base do log não pode ser 1. Tá bom? A e C tem que ser números positivos. Então, a definição de log é dada por exatamente, né, a relação entre essas duas equações. A elevado a B igual a C. C e somente C. Por definição, log, né, você faz assim, ó, A elevado a B igual a C. Tá? Essa é a definição de log. Tá? É isso aqui, ó. Isso aqui é importante. Tá certo? Isso aqui é extremamente importante.
Propriedades do logaritmo. Log tem diversas propriedades extremamente úteis. Para que serve o log? Para a gente atacar problemas que exijam um ferramental, tá? Problemas que exijam a solução abordar a parte do expoente. Então, log serve para atacar problemas que tem expoente. Em grande parte das vezes, né? Log tem outras funções também. Mas, quando eu estou lidando com um log, olha só. O que é o log? Quem que é o log de C na base A? É o expoente dessa equação. Então, propriedades do log. Então, o log, ele tem algumas propriedades básicas, tá? Primeiro, log de A vezes B na base C, em vez de colocar A e B, eu vou colocar XY, tá? Log de X e Y vezes Y na base C, isso é igual a log de X na base C mais log de Y na base C. Tá? Ou seja, o produto dos logs eu quebro na soma. Então é estranho isso, hein, Rafael? Como é que eu mostro isso daí? Olha só. Eu não vou demonstrar todas, mas tenho certeza de que todas as propriedades admitem uma demonstração. Como é que faz a demonstração disso? Então, log de x vezes y igual a C, na base C, vamos chamar isso de Z, tá? Então, vou colocar assim, ó. Seja Z, tá o quê? Log de x vezes y na base Z, na base C igual a Z. Se o Z é isso, então, por definição, pela definição, né, log de x vezes y na base C igual a Z, C e somente C. Estou usando a definição de log. C elevado a Z, C elevado a Z é igual a x vezes y. Tá certo? C elevado a Z é igual a x vezes y. O que eu tenho que mostrar? Eu tenho que mostrar que o C elevado a Z é a mesma coisa que essa soma. Vamos dar outros nomes para essa soma? Então, ó, seja log de x na base C igual a Z1 e log de y na base C igual a Z2. Significa que, né, eu estou usando a definição, C elevado a Z1 é igual a x. C elevado a Z1 é igual a x. E C elevado a Z2 é igual a y. Tá certo? Pessoal, o que seria o x vezes y? Mas x vezes y é igual a C elevado a Z1 vezes C elevado a Z2. Bases iguais faz o quê? Somos expoentes. Isso é igual a C elevado a Z1 mais Z2. Entendi. Então, olha, x vezes y,
x vezes y, está aqui, é igual a z1 mais z2, e x vezes y é igual a c elevado a z. Logo, c elevado a z é igual a c elevado a z1 mais z2. Tá? A função, o número c, ele é maior do que zero. C, por definição, né, senão nem começaria o problema, c é maior do que zero. Ou seja, eu tenho uma função exponencial. Função exponencial é monótona. Funções monótonas são injetoras. Funções monótonas são injetoras. Significa que a parte de cima das duas são iguais. Segue que z é igual a z1 mais z2. O que eu queria mostrar? Que z é igual a z1 mais z2. Ou seja, quem que é o z? O z é log de x, y na base c igual a z1 mais z2 log de x na base c mais log de y na base c. Tá? Então demonstramos essa propriedade. Tá? Então é o seguinte, log tem um monte de propriedades, tá? Mas não vamos demonstrar todas. Todas as propriedades de log são demonstráveis em termos de fazer essas igualdades, usar definição. Então o que eu fiz aqui? Ó? Usei definição, joguei para potência, multipliquei a potência, voltei para log. É isso. Tá? Então praticamente todas as demonstrações com log seguem essa linha de raciocínio. Outra propriedade de log muito importante. Aqui, propriedade 1. Propriedade 2. Pessoal, uma nota importante, e se vocês se lembram do colégio, tá? Acho que vocês já estão familiarizados com isso. Quando eu não falo nada sobre a base, tá? Então log de y na base nada, significa que eu estou usando base 10. Tá? Mas isso vocês já, acho que vocês já vêm meio que confortáveis com essa ideia. Tá bom? É importante, log de a elevado a um número qualquer na base c é igual a n vezes log de a na base c. Isso aqui é conhecido como regra do tombo. Regra importante pra caramba também. Muito importante para log. Tá? Depois, pessoal, log tem assim, são 5 ou 6 regras básicas e a partir dessas 5 ou 6 regras você deduz todas as outras. Né? Você não precisa decorar 20 regras. Se eu quiser, eu faço uma lousa cheia, coloco 25 regras de log. Não precisa saber. Tá? Basta saber 6 regras de log e com essa vocês decoram todas. Decoram todas não, vocês deduzem todas as outras, né, que forem necessárias. Tá? Então, quebra produto em soma, log do tombo. Tem a regra contrária dessa, né, que em vez de pensar em produto, você pensa em subtração, em divisão. Tá? Então, log de x sobre y na base c é igual a log de x na base c menos log de y na base c. A demonstração dessa vai ficar exatamente igual à demonstração dessa, só que em vez de multiplicar x por y, você vai dividir x por y. Tá? E aí, dividindo bases iguais, você subtrai. É daí que vai sair a subtração dos logs. Outra propriedade extremamente importante. Quarta. A razão elevado a log de b na base razão é igual a b. Essa é uma regra importante. Tá? A demonstração dela é interessante. Você chama isso de C.
vou chamar isso aqui de C. Né? Então, seja C tá o quê? Log de B na base Azão é igual a C. Ou seja, por definição, A elevado a C é igual a B. A elevado a C é igual a B. Ó. Mas quem que é o C? Ou seja, A elevado a log de B na base igual a é igual a B. Perfeito. É estranha a definição, a demonstração dessa, né? Interessante pra caramba também. Tá? Então nós temos a regra do tombo, que a gente chama de regra do tombo. Você quebra produto em soma, nunca soma em produto, tá? Pensa em raiz, olha só. Raiz de x vezes y, isso é raiz de x vezes raiz de y. O exemplo não foi tão bom assim, tá? Mas eu consigo quebrar a soma, o produto. A soma jamais. Isso aqui eu não consigo fazer nada com isso, tá? A mesma coisa com log. O exemplo não foi muito bom porque eu consigo quebrar a raiz, eu troco produto por produto, né? No log eu troco produto por soma, tá? Mas então você troca produto por soma, mas jamais soma por produto. Tá? A mesma coisa aqui, ó. Eu troco uma divisão por uma subtração, nunca uma subtração por uma divisão. Quinta regra de log, que é importante também. Mudança de base. Log de A na base B é igual a... Escolhe uma base qualquer. Professor, eu quero escrever uma base 2000. Não tem problema. Log de A na base B é igual a log de A... Log de A na base que você escolheu sobre log de B na base que você escolheu. Professor, estou em apuros. Minha calculadora só tem log na base 10. Como eu calculo log de 2? Fica assim, ó. Exemplo. Log de 2 na base 7. Professor, usando só a base 10, como é que eu faço na minha calculadora? Você vai fazer assim. Log de 2 na base 10 sobre log de 7 na base 10. Tá ok? Tá? E aí com essa regra, com essas 5 regras, você já consegue mostrar todas as outras. Uma que sai imediatamente da regra 5 é a inversão de base com logaritmando. Tá? Ou seja, log de A na base B é igual a 1 sobre log de B na base A. Essa regra é muito fácil de demonstrar. Né? Você faz a mudança de base e escolhe, e no lugar do C coloca o A. Tá? Coloca A aqui no lugar do C. Lembrando que C é um número qualquer. C, uma nova base. É a propriedade de mudança de base. Né? Coloca C sendo A. Tá? Então aqui fica log de A na base A e aqui log de B na base A. Só que log de A na base A, né, quem que você leva o A para dar A? É 1. Tá? Então log de A na base A dá 1. Aqui vai ficar 1. Para a gente encerrar as regras de log, vou colocar a 7ª regra. Log, essa aqui é importante também, né? Ela sai da definição, né? Não seria nem bem uma regra de log, a própria definição de log já cobre isso. Log de A na base A é sempre igual a 1, tá? Pois, por definição, A elevado a 1 dá A. A elevado a 1
é igual a. Tá? Com essas regras, sai uma série de outras regras. Não precisa ficar decorando 20, 30 regras de log. Tá? Essas são suficientes. Bom, agora como é que fica o gráfico de funções logarítmicas? Tá? Então, definir o objeto log. E função log? Fica assim, ó. Então, vamos olhar para o log como função. Então, seja A diferente de 1 e A maior que 0, então a função log, assim, a função f de x igual ao log de x na base A f de x igual a log de x na base A é dita logarítmica de base A. Como é que seria o gráfico dela? Gráfico para A maior do que 1. Fica assim, ó. Isso é log de x na base A. Esse é um gráfico logarítmico. Tá certo? Agora, importante. Deixa eu apagar tudo isso aqui. A função log, ela é a inversa da função exponencial. Vai acontecer o seguinte. Opa. Tá? Então, isso aqui é log de x na base A. Olha o que acontece. Vou colocar assim, ó, seja f de x igual a log de x na base A e seja h de x igual a elevado a x. Encontre f composta h de x. O que é composta? É colocar uma dentro da outra. Então, resposta. F composta H é a mesma coisa que colocar a H dentro da F. Ou seja, isso é F de A elevado a X. Que dá igual a quem que é a F é log do que está aqui dentro. Isso é log de A elevado a X na base A. Vamos usar a regra do tombo, aquela propriedade que estava aqui, tombo x, isso é x vezes log de A na base A. E aí que estava aqui embaixo, né? Pausa o vídeo de volta para você ver. Tá? Log de A na base A dá 1. Isso é igual a x. Uma função desfez o trabalho da outra. Significa que uma é inversa da outra. Vamos verificar, ó. E se fosse H, colocar assim, ó, acabou, né? Agora encontre F composta H, H composta F. H composta F
de x. A resposta H composta F, eu vou colocar F dentro da H. Então vai ficar H, abre parênteses, F de x, que é igual a H, abre parênteses, quem que é F? É a log, né? Log de x na base A. Isso é igual a... Quem que é H? H é a log. Não, H é A elevado a x. Vai ficar A elevado ao que está aqui dentro. Log de x na base A. Olha, tinha uma propriedade que estava aqui, ó. Pausa o vídeo e volta para você ver, tá? A elevado a log de x na base A. É diretamente a aplicação daquela propriedade. Isso dá x. Ah, então, uma desfez o trabalho da outra. Se eu coloco essa dentro dessa, desfaz o trabalho. Essa dentro dessa, desfaz o trabalho. Ou seja, volta para x. Tá? Portanto, uma é a inversa, a função inversa da outra. Agora você, muito espertinho, né? Resolveu pular a aula de função injetora, objetora, funções invertíveis, e aí você está perdido do que eu fiz aqui, né? Então volta lá para a aula, reassiste a definição do que é uma função inversa, quando você compõe uma com a outra e a outra com uma, e uma desfaz o trabalho da outra, tá? Então, quando acontece esse fenômeno, eu digo que uma é inversa da outra, tá? Então, volta lá para a tua aula e revê esse assunto, tá certo? Então, ó, como é que fica o gráfico das duas ao mesmo tempo? Quando uma função é inversa da outra, isso é importante, vale para qualquer função. Quando uma é inversa da outra, o gráfico ele é igual a menos de uma reflexão na bissetriz. Ó. Pega a bissetriz. Gráfico de inversa faz essa inversão aqui. Tá? Sempre nesse eixo. Então, o gráfico de uma exponencial é assim, ó. O gráfico da log é assim, ó. Tá? Elas são iguais a menos dessa simetria. Então, gráfico da log de x na base A, gráfico de A elevado a x. Tá? Então, os gráficos são inversos uma da outra. Tá certo? Bom, pessoal, para encerrarmos, tá? Uma função logarítmica, assim, ó, domínio de funções logarítmicas. Então, o domínio da função logarítmica, se eu tenho f de x igual a log de g de x na base h de x, e alguns exercícios vão pedir isso, eu preciso ter o seguinte: domínio da f tem que satisfazer as seguintes condições. G de x tem que ser maior do que zero. Ao mesmo tempo, h de x tem que ser maior do que zero. E, ao mesmo tempo, h de x tem que ser diferente de 1. Tá? Ó, tem que satisfazer as mesmas condições aqui. Tá bom? Então, a parte de cima tem que ser maior do que zero, a parte de baixo tem que ser maior do que zero, e o h é diferente de 1. Então, no caso desse tipo de função, qual que é o domínio dela? O domínio da função está aqui, ó. Tá? O domínio desse tipo de função é do zero, aberto no zero, até o infinito. Tá? Então, neste caso, domínio da f
é igual a de 0 a infinito. Esse é o domínio da log. Lembrando que se uma é inversa da outra, né, se a exponencial é inversa da log, qual que é a imagem da exponencial? Tá? A imagem da exponencial é do 0 ao infinito, aberto no 0. Qual que é o domínio da log? Do 0 ao infinito, aberto no 0. Lembrando que funções inversas, o domínio vira imagem e vice-versa, né? Uma vai, a outra volta. Tá bom? Então a gente encerra com isso. Com isso daqui, tem a teoria suficiente para vocês fazerem os exercícios. Lógico que cada exercício pode ter um truque a mais, né? Sempre tem um exercício ou outro que requer algum tipo de truque, tá? E qualquer coisa, por favor, me procurem. Com isso, né, com as nossas 3 aulinhas, nós conseguimos avançar de fato para o cálculo, onde é a matéria em peso da P3. Na P3, talvez eu cobre alguma coisa a mais de logaritmo, ou então eu recupere matérias que ficaram para trás, tá? Porque vocês tiveram esse problema aí, vocês, né? Todos nós, o planeta teve o problema da pandemia. Então, essa parte de transição aí ficou um pouco confusa. Tá? Então, para evitar que vocês percam conteúdo, na P3 eu vou cobrar uma ou outra coisa da P2 e a parte de cálculo também que vai aparecer. Tá bom? Então, forte abraço para vocês, nos vemos na próxima aula. Até mais.